No vídeo de hoje, o assunto por aqui é Liga dos Campeões da Europa, porque já temos definidos os dois finalistas da maior competição de clubes do planeta. Paris Saint-Germain e Arsenal se enfrentarão na grande final de Budapeste no dia 30 de maio. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada por aqui. Deixe o seu like também para ajudar esse conteúdo chegar até mais pessoas interessadas no assunto. Bom, vamos por partes. Na terça-feira, ontem, o Arsenal garantiu a sua vaga nesta decisão ao vencer no jogo de volta em Londres, no Emirates Stadium, o Atlético de Madrid pelo placar de 1-0. O jogo de ida tinha sido 1-1 em Madrid, e com 1-0 em casa, o Arsenal garantiu a sua classificação pelo placar agregado de 2-1. O gol da partida foi marcado pelo Saka, ainda na primeira etapa, no finalzinho dela, é verdade, num rebote do goleiro Oblak, que o Saka aproveita para fazer o gol que basta para o Arsenal chegar a essa decisão. Um jogo que também foi marcado por polêmicas de arbitragem, já que o Atlético de Madrid reclama de 2 pênaltis não concedidos, um no Giuliano Simeone e outro no Antoine Griezmann, este muito claro, que recebendo um pisão dentro da área, o VAR não chamou, e o árbitro também não marcou. Além disso, foi um jogo em que o Arsenal, depois que encontra seu gol, adota uma postura um pouco de não deixar o jogo correr tanto. A gente percebe uma cera ali durante os minutos finais do segundo tempo, em que as bolas desaparecem para repor laterais, né, tiro de meta, muita demora, né, nessas reposições de jogo, 2 minutos para cobrar um lateral, 2 minutos para cobrar um tiro de meta. Isso vai irritando um pouco a equipe do Atlético, que reclama que o árbitro não concedeu os acréscimos devidos, sendo de certa maneira conivente com essa cera, podemos dizer assim, que o Arsenal praticou na partida. É uma equipe que, de fato, no primeiro tempo, até encontrar seu gol, tinha um volume de jogo, não conseguia ter muitos espaços e não tinha finalizações claras. A primeira grande finalização que foi no gol foi realmente o gol do Saka. E no segundo tempo, realmente, o Arsenal senta em cima desse resultado e trabalha um pouco com o relógio a seu favor. Não foi um jogo brilhante, de duas equipes super inspiradas. Eu acho que o Arsenal, por ter sido mais eficiente, conseguiu chegar à final da Liga dos Campeões. É verdade, com o futebol muito mais defensivo do que ofensivo. É uma equipe que se defende muito bem, que concede muito pouco ao adversário, embora não seja encantadora, brilhante, é sim muito eficiente. Se defende bem e quando tem as suas oportunidades, converte. Chega invicta na final da competição, foi líder da primeira fase, né, da fase de liga. Nesse mata-mata passou invicta por Bayer Leverkusen, por Sporting Clube de Portugal e também pelo Atlético de Madrid, e agora vai enfrentar o Paris Saint-Germain na grande decisão. O PSG, que se classificou hoje, nesta quarta-feira, ao empatar o jogo de volta na Allianz Arena em Munique pelo placar de 1-1 com o Bayern de Munique. Tinha vencido o primeiro jogo no Parque dos Príncipes em Paris por 5-4, naquele grande jogo de 9 gols que a gente comentou na semana passada, mas hoje foi um jogo um pouco mais estudado, um pouco mais truncado entre as equipes. O Paris Saint-Germain conseguiu anular o ataque poderoso do Bayern de Munique e trabalhou muito bem com a sua vantagem. Já tinha uma vantagem de 1 gol de diferença que trouxe do jogo da ida, e logo no início do jogo de hoje já marcou mais um gol com o Ousmane Dembélé e ampliou a sua vantagem para 2 gols. A partir daí ficou mais confortável na partida e não entrou num jogo propriamente muito de trocação, de muitos espaços,
como tinha sido o jogo da semana passada. A gente viu duas versões do Paris Saint-Germain. Um time com uma qualidade ofensiva muito grande no jogo de Paris e hoje um time se defendendo muito bem e controlando muito bem o jogo. Então, por isso que eu acho o Paris Saint-Germain uma equipe muito completa, que mostrou todas as qualidades necessárias no futebol contemporâneo, né? Saber se defender, saber controlar um jogo, saber atacar, e o Paris Saint-Germain é um pouco o equilíbrio de tudo isso. E por isso que chega à final como a equipe favorita a conquistar o bicampeonato, já que no ano passado o Paris também venceu a final contra a equipe da Inter de Milão por 5-0 na final. O Paris Saint-Germain, de fato, é uma equipe de muito sucesso recente, uma equipe muito bem treinada pelo Luiz Henrique e que vai aí em busca de mais um título. Vale a gente mencionar que o jogo de hoje também teve polêmica de arbitragem. O Bayern de Munique reclama de uma não expulsão do Nuno Mendes com o segundo cartão amarelo num lance de mão na bola. De fato, era um lance para a expulsão, já que o jogador já tinha um cartão amarelo e a arbitragem não concedeu. Nesse sentido, o Bayern de Munique tem razão nessa sua reclamação, como apontam muitos comentaristas aí de arbitragem, e essa foi assim, uma grande polêmica do jogo. O Bayern ainda consegue empatar a partida, mas já lá no finalzinho, nos acréscimos do segundo tempo com o Harry Kane, mas ainda precisaria de mais um gol para levar o jogo para prorrogação, e não foi suficiente, não havia mais tempo para isso. De fato, teremos uma grande final de Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Arsenal, duas equipes que chegam muito fortes a essa final. O Arsenal, pelo que fez até aqui na competição, sobretudo tendo uma solidez defensiva muito grande, é uma equipe que sofreu pouquíssimos gols ao longo de toda a Liga dos Campeões. E o Paris Saint-Germain, uma equipe que eu considero favorita por ser mais completa, por mostrar muito volume ofensivo, muita capacidade de converter chances em gols e também ter muito controle de jogo, saber se defender muito bem, o que ela fez hoje na Allianz Arena, parando o ataque poderoso do Bayern de Munique. De fato, é algo muito significativo que a gente tem que levar, sim, em consideração. Mas me diz aí nos comentários, quem você acha que conquista essa Champions? O PSG, que será bicampeão, conquistando o segundo título em sequência? Ou o Arsenal, que vai disputar o seu primeiro título, chegando a uma final 20 anos depois da sua primeira final de Liga dos Campeões da Europa? Se você chegou até aqui, reitero para que deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu volto a qualquer momento com outras análises de futebol europeu, sul-americano, também de outros esportes por aqui. Até a próxima, pessoal!